aqui, ao vivo em nossos estúdios, o ex-jogador Luizinho Neto, que marcou o primeiro gol do Atlético em uma Libertadores e justamente contra o Alianza Lima. Boa tarde, Luizinho. Boa tarde, TT. 23 anos depois, né? Que coincidência, né? No aniversário do Atlético de 99 anos, o Atlético ter o privilégio de estrear no Libertadores contra o Alianza Lima, lá em Lima, né? Então, acho que nada melhor do que uma grande vitória hoje, que se repita o mesmo resultado de 23 anos atrás, 3-0. Agora vamos falar desse teu primeiro gol na Libertadores. Você chutou ou quis cruzar? Não, até o escanteio foi para cruzar. Agora a bola, para quem vê eu pegando na bola lá e olhando antes e a trajetória que a bola toma, realmente foi em direção ao gol. Era uma jogada que a gente treinava bastante e treinou muito essa jogada, principalmente com o Gustavo do primeiro pau. Pode ver, ele tá ali, ó. Era naquela direção. Já que ela tomou um outro percurso, graças a Deus que ela entrou. É aquele cruzamento pra alguém dar só a casquinha, né? E matar o goleiro. A gente tinha essa jogada como mortal nos nossos treinamentos, né? E graças a Deus acabou acontecendo de uma outra forma, mas o mais importante é que essa bola entrou e foi no comecinho do jogo e nos deu uma tranquilidade para poder correr do jogo. Como que a gente fala aqui, o Linharuzinho, vocês têm um termo, né? Quando tenta chutar. Chutamento. Chutamento. Não é nem chute, nem cruzamento, Luizinho. Foi mais ou menos isso? Não, isso era treinado direto. Foi um cruzamento que acabou tomando a direção do gol e graças a Deus que entrou. Agora, falando um pouco da primeira participação do Rubro Negro na Libertadores, né? Esse duelo de hoje, inclusive, vai ser o terceiro duelo entre Atlético e Alianza Lima. E naquele ano de 2000 as equipes se enfrentaram na fase de grupos. Teve esse jogo, jogando lá no Alejandro Villanueva. Qual é a maior dificuldade, Luizinho, de jogar nesse estádio lá? Eu acho que na nossa época, por a gente não ser conhecido, né, e nem nós conhecermos a equipe do Aliança, era mais difícil. Hoje não, hoje os clubes já se conhecem, já sabem como que joga, e o Atlético hoje está num outro patamar de um time já respeitado, né? Então eu acho que quem tem que ter o cuidado de enfrentar o Atlético lá vai ser o Aliança. Na nossa época foi diferente, era nós que tínhamos que ter o cuidado de enfrentar o Aliança, até porque a gente não conhecia o Aliança e nem o Aliança nos conhecia. Então, eu acho que hoje o independente de onde o Atlético vai jogar, o Atlético está sempre sendo respeitado e as equipes que jogam com o Atlético tenham cuidado de não errar, porque sabem que o Atlético tem um ataque muito forte. Luizinho, aquele era um momento inicial de evolução do Atlético, né? Quando vai para a primeira Libertadores, logo em seguida é campeão brasileiro. Vocês dentro do clube, vocês já tinham essa ideia de que o Atlético chegaria em algum momento estar realmente entre os grandes, como hoje está, no nível de sempre estar buscando o título, sempre estar nas cabeças, sempre estar indo para a Libertadores, por exemplo? Acho que não só nós jogadores, mas uma pessoa fundamental que tem dentro do clube se chama Mário Celso Petralha. Ele sempre nos colocava isso na cabeça o tempo inteiro, que o Atlético seria grande, que o Atlético teria conquistas grandes. E na nossa estreia na Libertadores, a primeira palavra que ele nos falou dentro do vestiário foi: acreditem que vocês são grandes e vocês estão dentro de um clube que se tornará grande. Então acho que não tinha como não dar certo, né? Nós tendo o nosso presidente que sempre acreditou e sempre tudo que ele faz dá certo, né? Então não tem como as coisas darem errado. A gente sempre brinca que o Atlético é um foguete que só sobe, não desce. Então eu acho que é o que está acontecendo hoje. E aquela campanha de 2000, o Atlético fez 16 dos 18 pontos disputados. Para uma primeira participação foi até surpreendente, né, Luizinho? Foi o que eu falei, a gente entrou numa competição muito bem preparado. A gente ficou praticamente 30 dias no CT, treinando, sem ver a família só indo lá nos visitar. A preparação ela foi muito boa com o Valdão. O Valdão tinha um auxiliar chamado Walter Grasman. Esse cara era fantástico. Esse cara, o que ele trabalhava a parte psicológica da gente. E a gente tinha um psicólogo na época também, que eu não lembro, se eu não me engano era o Serapião, que era muito fantástico também. Então, todo o trabalho foi preparado para uma grande estreia
E aí sim, pro decorrer da competição, a gente também começou a acreditar que o nosso grupo ia chegar. E era um grupo jovem, um grupo que nós tínhamos no elenco, se não me engano, só o Silas e o Goiano, de experientes e jogadores que já tinham jogado Libertadores. Então, assim, aquela equipe jovem queria crescer, queria realmente mostrar o seu nome num cenário internacional. E a partir do momento que a gente começou a ver que dava para chegar, cada vez mais, a cada partida, a cada jogo, a cada partida que a gente vinha fazendo belíssimas, a gente também começou a querer muito mais, e foi o que aconteceu. Ele que marcou o primeiro gol da história do Atlético em Libertadores no ano de 2000, justamente contra o Alianza Lima. Foram 2 confrontos e o Rubro Negro venceu os 2 naquele ano, Luizinho. A gente já mostrou o teu primeiro gol, né? Na partida vencida por 3-0. Aí você que tá no YouTube com a gente tá podendo rever. E aí no jogo de volta foi 2-1 pro Atlético na Arena da Baixada. De novo, Luizinho Neto e Lucas. Foi uma... Se eu não me engano, foi um gol de falta. Foi de falta, Golaço. Foi um jogo já um pouco mais difícil, né? Porque essa equipe já conhecia a gente e veio um pouco mais fechada, né? Mas a gente colocou o nosso jogo para começar a rodar a bola com mais rapidez, né? E graças a Deus pude bater uma bola maravilhosa de falta e a gente conquistar mais uma grande vitória frente ao Alianza Lima. Olá, comemoração, beijando a camisa e tudo, golaço de falta, hein? A gente treinava muito, né? E eu era um cara que a partir do momento que me deram liberdade dentro do Atlético, trabalhava por treino lá 100 a 150 faltas. Hoje você não pode mais fazer isso. Se fizer, você perde um jogador. É meio estranho, né? Na nossa época nada disso acontecia. A gente treinava, ia descansar e cada vez mais a gente queria jogar, não queria ficar fora de jogo nenhum. Era uma briga para ver quem que queria jogar, quem que queria estar sempre presente. Hoje as coisas são um pouco mais diferentes, né? A gente brinca que a gente tinha um cara no nossa comissão que era fantástico, se chamava Riva Carli. Grande preparador físico. Esse cara, vou te falar, esse cara, até hoje quando eu vejo ele, eu bato, cumprimento, parabenizo ele pelo trabalho que ele fez e agradeço por ele estar junto com a gente aquele tempo lá, porque aprendi muito com ele, principalmente na parte física e na parte de cuidados, fora do campo. Luizinho, de todos os lugares que você já disputou Libertadores, qual é o pior lugar para jogar fora de casa? Bolívia. É muito difícil, a altitude, a chegada. Se eu não me engano, a gente jogou contra o Bolívia, foi em 2002. Foi aquele jogo lá, daquele 5-5 lá. Foi um jogo completamente louco. 5-1, né? Foi 5-1, depois foi 5 no segundo tempo, a gente não sabia onde que a bola tava. A cabeça pesada, as pernas pesadas. Uma coisa muito estranha que aconteceu quando a gente volta para o segundo tempo. Parecia que a equipe do Bolívia estava com 22 jogadores em campo e a gente não conseguia se mexer em campo. Foi estranho demais. Mas é difícil. Mesmo, Luizinho? A altitude é muito diferente? É muito ruim. A gente chegou na Bolívia, se preparou muito para esse jogo também, em 2002. A gente sabia que era um jogo que, se a gente vencesse lá, a gente daria um passo legal para nossa classificação. E esse jogo acabou nos complicando, porque a gente acabou empatando. E aí depois a gente teve que vir para um último jogo aqui e vencer e aí contar com os resultados. Só que aí era meio difícil já a coisa acontecer. Mas é difícil. A gente começou um primeiro tempo avassalador, os caras não nos achavam. E nós achávamos que nós morávamos na Bolívia. Porque a coisa estava sendo muito rápida, a bola, sabe, parecia que a gente já tinha estado lá várias vezes. E como acabou o primeiro tempo 5-1, a gente foi pro vestiário, todo mundo sentou, só que quando começou um jogador ou outro se a levantar para voltar pro campo, foi muito difícil, a perna pesou, parecia que o campo tinha ficado maior, a bola muito rápida e a gente não conseguiu realmente encontrar os jogadores do Bolívar dentro do campo. E, se eu não me engano, teve um lance nos acréscimos que o Flávio pega uma bola, para ver que uma coisa estava tão maluca, ele pega a bola, o atacante do Bolívar está atrás das costas dele, ele bota a bola no chão
e ele não vê que o jogador quase que rouba a bola dele e ele ainda consegue interceptar. Quase que a gente ainda perde aquele jogo ainda. Mas foi uma coisa muito maluca, assim, de um tempo pro outro, assim. Não tem uma história tua da escadaria lá na volta pro vestiário que parecia que não tinha fim aquela escada? Eu desci pro vestiário, me sentei bem no canto do vestiário, o Bolinha começou a atender todo mundo e a hora que deu o intervalo pra gente voltar, juro por Deus, eu olhei aquela escadaria de 20 degraus que parecia que tinha uns mais de 80 degraus, que não dava fim. E você caminhava 3, 4 degraus, respirava. Caminhava 3, 4. Ali a coisa já começou a ficar difícil. Teve jogador que foi pro banheiro, ficou sentado no vaso. Quase que esquecemos o jogador dentro do vestiário. Cachorrão, né? Jogador que vomitou muito no intervalo. Então tudo isso é reação realmente da altitude. Se eu não me engano, o estádio do Bolívar, ele fica meio que num buraco lá. A gente já teve que chegar com dificuldade lá, foi meio estranho o troço. Agora, Luizinho, pra gente ir caminhando, né? Porque o Luizinho tem compromisso, não vai poder ficar com a gente aqui durante todo o bate-pronto. Deixa só ele contar, Ale, a história do avião. Eu tenho uma pergunta pra ele também, mas vamos lá, primeiro você. Conta essa história do avião, Luizinho. Você até já me confidenciou que foi o voo que te deu mais medo na vida. Como é que foi? Foi na Libertadores? Foi em 2002, contra o Bolívar mesmo. A gente viajou pra lá em 2 aviões, né? Se dividiu o grupo. E quando a gente olhou aqueles aviãozinhos pequenininhos... Teco-teco. Aqueles teco-teco de hélice, eu falei, meu Senhor do céu, não vai chegar. E a gente saiu um avião na frente e aí o outro esperou um pouco, né? Você tava no primeiro ou no segundo? Eu tava no primeiro. Chegamos no... Só que quando começou aquele avião a acelerar na pista, eu falei, não vai subir de jeito nenhum. Porque esse monte de gente aqui dentro, um pouco de material. Eu falei, mas não vai nunca, pode esquecer. Nossa, mas quando aquele avião decolou na pista, a gente imagina que é um avião pequeno, sabe, vai tomar altitude aos pouquinhos. Que nada, esse cara bicou o avião pra cima e saiu furando as nuvens. E eu falei assim, vai subir, vai parar lá no espaço. E daqui a pouco, do nada, ele furou as nuvens e a gente tava bem acima das montanhas lá. Só que você olhava os picos da montanha, só as pontinhas, e aquele avião só... Não parava de subir. Não parava de subir, tirando, né, das montanhas, e foi. Chegamos no aeroporto, ele deu uma volta. Quando ele deu uma volta, nós olhamos para baixo, falei, a pista era menor do que a gente decolou. Eu falei, não vai descer. Não vai descer, não tem como descer naquela pista ali. E o medo? Nada, e aí desceu, um barulhão. Eu falei, vai se desmontar esse avião. Desceu, todo mundo saiu daquele avião o mais rápido possível, cada um pegou sua bolsa e fomos pra beirada da pista. Uma pista pequena, entardecer da tarde. Eu falei assim, não vai dar tempo do outro avião chegar. E nada do outro avião chegar, e a gente já começou meio a imaginar um monte de bobagem já. Daqui a pouco, do nada, não sei da onde apareceu. Começou a sair um pouco de... as vacas da beirada da pista. Era nós abrindo pista, espantando, assim, abrindo a pista. Como que espanta a vaca, Luizinho? Sabe? E aí daqui a pouco, do nada aparece o avião. Foi questão de, assim, de segundos que a gente conseguiu ajudar o pessoal. O avião desceu. Aquele pessoal que veio naquele segundo voo lá, nunca mais acho que queria entrar dentro daquele avião. E graças a Deus que a nossa volta foi de ônibus. Só que foi terrível também, porque aí nós descemos lá, se eu não me engano é uma serra que desce lá, que o ônibus tem que dar um pouco de ré. Sim. Aí continua, aí você olha pra baixo, um penhasco. Então a gente, não tinha pra onde correr. Não tinha pra onde correr. O que a gente queria era o mais rápido possível voltar pro Brasil. E ainda da forma que foi o jogo ainda, daquele jeito, você passar tudo que a gente passou. Mas são histórias que acontecem, histórias que a gente hoje, quando você conta, dá risada, né? Mas na época foi uma coisa muito desesperadora. Não atropelaram nenhuma vaquinha? Graças a Deus, não. Histórias que só a Libertadores traz pra você, né, Luizinho? Não, assim, se Deus quiser um dia você possa trazer o Lucas aqui, pergunta pra ele se ele gosta de lasanha ainda. Ele tá devendo uma visita. Que surpresa que ele achou dentro da lasanha. Lá na Bolívia também. Não, no Peru. No Peru, aí ó, contra a Alianza Lima. Diga aí, Alê.
Digo sim, TT, digo sim. A minha pergunta para o Luizinho é a seguinte: a gente tem hoje, ele que foi um especialista na posição, a gente tem uma jovem promessa que já não é tão inexperiente assim na lateral direita, que é o Kelvin. E eu já escutei muita gente do meio do futebol falando que o Kelvin vai chegar na seleção brasileira, que é um jogador que tem muito potencial para isso. E eu queria ouvir do Luizinho Neto a avaliação dele sobre o Kelvin e se ele acredita que o Kelvin vai poder chegar, né, nesse nível de atuação tão alto como tem essa perspectiva de muita gente com que eu já conversei no futebol. Inclusive o Luiz Carlos Cruz, técnico do Cascavel, falou sobre isso, falou exatamente isso, né? O Kelvin vai chegar na seleção brasileira, na coletiva de imprensa dele após a derrota contra o Atlético nesse final de semana lá em Cascavel, na final do Paranaense. Eu acho que é um garoto que é novo, voluntarioso, tem uma bola parada boa também, é um jogador que chega muito fácil na frente, né? E também tem faro de gol. Eu acho que se ele continuar a cada trabalho, a cada treino, ainda ele acreditando, né, que realmente ele tem um potencial muito bom, e o mais importante, os treinadores que passaram por ele e vem passando, continuar lhe dando essa moral a ele. E eu acho que o mais importante de você continuar mantendo uma boa fase é a continuidade de jogos. Só assim você vai continuar aparecendo, só assim você vai continuar crescendo. E eu acho sim que é um garoto que eu acho que logo a gente vai ver ele na seleção, até porque hoje a gente não tem um lateral direito realmente de ofício na seleção brasileira. Toda hora improvisa, toda hora tem alguma surpresa na seleção. Então eu acho que quem sabe seja o ano do Kelvin, uma Libertadores fantástica que ele possa fazer, e que, se Deus quiser, o mais rápido possível ele possa aí usar a camisa amarela da seleção brasileira. Tá aí, Luizinho, analisando, falando, contando histórias da Libertadores. Luizinho, a gente só tem a te agradecer pela participação no Bate Pronto Curitiba de hoje. A participação aqui também do Wagner Pierre, nosso eterno ídolo da lateral, mandando um abraço grande pra você. E o Lucas Pedro pergunta aqui, qual o seu palpite pro jogo de hoje? 3-0. Tá aí. Repetir a história. Se Deus quiser, irá repetir. E eu acho que com essa equipe do meio para frente, muito rápida, tenho certeza que o Atlético fará uma grande estreia. Obrigada, Luizinho, pela tua participação. Volte sempre. Obrigado, TT. Obrigado a todos da mesa. Para mim é um privilégio poder falar um pouco, né, da nossa história, daquilo que a gente fez dentro do futebol. E uma coisinha, né? Eu ainda continuo sendo o artilheiro, né, do Atlético com 6 gols. Claro que a gente torce para... É verdade, viu? Para que isso seja alcançado, seja passado, até porque muitos amigos falam, mas e aí vão passar você? Não, eu já estou na história, já fiz o meu nome. Eu acho que essa história de ego, de você não querer que os outros te ultrapassem, isso eu não gosto disso. Eu acho que eu fiz a minha parte quando estive no Atlético, deixei meu nome lá na história. Eu acho que aqueles que estão vindo agora têm o direito de também ter o seu nome na história do Atlético, ou onde esteja. Então fico agradecido pelo convite e quando precisar a gente está aí à disposição. Luizinho Neto, autor do primeiro gol do Rubro Negro em Libertadores, maior artilheiro do Rubro Negro em Libertadores e maior artilheiro do Atlético em Atletibas. Pessoal participando com a gente por aqui, obrigada, Luizinho. Volte